Não. Já pode começar, produção? Então tá bom. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você mesmo que está nos assistindo agora. Queria deixar aqui realmente um agradecimento especial para você mesmo aí que tá comendo salgadinho na sua poltrona e vendo esse vídeo. O que será que é esse vídeo? Bom, então hoje a gente vai contar algo que ninguém nunca te falou sobre as raposas do Ártico. Até porque dificilmente alguém vai ter te falado alguma coisa sobre as raposas do Ártico. Mas enfim, vamos pro vídeo. Então, para começar, você tem que saber que as raposas do Ártico mudam de pelo conforme as estações do ano. Mas como nada nessa vida é tão imediato, precisamos voltar lá no começo. Bom, assim como você vai no supermercado e o biscoito que você come tem um código de barra, digamos que também nós temos o nosso código de barra, que é o nosso genótipo, o nosso DNA. Mas ao invés de usar números e barras pretas, o nosso DNA funciona de uma maneira talvez até um pouco mais sofisticada, com uma sequência de bases nitrogenadas, de forma que a sequência dessas bases podem estar relacionadas a alguma característica que vai ser expressa no seu corpo. Então a sequência desses tracinhos coloridos pode levar a uma expressão de uma característica, por exemplo, a cor do seu olho. E isso a gente chama do nosso fenótipo. Ou seja, o fenótipo é aquilo que você tem no seu genótipo que é expresso. Bom, e hoje a gente tem um conhecimento de que essas características são essenciais para a sobrevivência dos animais. Bom, aquele clássico caso, aquele clássico exemplo da girafa. Vamos supor que a gente tenha uma situação onde temos árvores altas e a girafa é um animal herbívoro que é dependente das folhas. Bom, e devido a essa necessidade de alcançar as folhas, por muito tempo, segundo a lógica lamarckista, se acreditou que a vontade de alcançar essas folhas, essa necessidade de mudança, faria com que a girafa tivesse um pescoço mais longo, sendo assim possível alcançar as folhas mais altas. E que a girafa que teria o pescoço menor, ela teria essa necessidade de mudar e o pescoço dela ficaria mais comprido com o tempo. E essa característica adquirida com o tempo seria passada para as próximas gerações. Mas graças aos estudos de Darwin, entendemos o mecanismo da seleção natural, no qual os indivíduos que possuem vantagens, como a girafa de pescoço longo, vão se reproduzir muito mais ao longo da vida do que, por exemplo, a girafa do pescoço pequeno, que dificilmente conseguirá sobreviver, deixando muito menos descendentes do que a outra. E, passo a passo, a característica ter o pescoço maior vai ser consolidada nessa população de girafas. Agora é aquela hora que você pergunta, pô, mas você não ia falar de raposa do Ártico? O que você tá falando de girafa aí, de genótipo, fenótipo, esses nomes complicados? Por aquela breve pesquisa no Google, você já ia poder ter várias informações que não agregam tanta coisa assim, mas, por exemplo, as raposas do Ártico medem 70 centímetros, 1 metro de comprimento, possuem 28 centímetros de altura, todos longos, pesam de 2,5 a 7 kg, vivem de 3 a 10 anos e atingem a maturidade aos 10 meses. Essa busca de informação também é capaz de te trazer aquilo que eu falei no começo. Elas possuem uma pelagem branca no inverno e uma pelagem marrom no verão. Então a gente está vendo que um só genótipo está levando a mais de um fenótipo. Sabe aquela ideia que eu dei? O genótipo é o nosso código de barra? É como se o mesmo código de barra estivesse levando a 2 biscoitos diferentes no supermercado. E que através do mesmo gene, características diferentes estão conseguindo ser expressas dependendo do ambiente, tornando um pouco questionável aquela ideia de que a evolução não dá saltos e o ambiente limita aquele organismo. Bom, e através disso partimos para um outro entendimento desse tipo de fenômeno, o que chamamos de efeito Baldwin. Segundo esse mecanismo, a aprendizagem ao longo da vida poderia ser passada adiante de forma indireta. A ideia conceitual por trás do mecanismo proposto por Baldwin é a seguinte: se o aprendizado é importante para a sobrevivência daquele indivíduo, os organismos que possuem maior capacidade vão aprender e terão um maior número de descendentes. Dessa forma, os genes responsáveis pela habilidade do aprendizado terão sua frequência aumentada na população, sendo consolidado então esse efeito por seleção natural. Considerando então o exemplo de centenas de milhares de anos atrás, o processo de aprendizagem de um primata para poder entender o uso do seu polegar opositor para uma ferramenta ia depender, além de vários fatores que implicam na sua facilidade de aprendizado por meio dos seus genes, também ia depender de fatores ambientais e de um gasto de energia necessário para esse aprendizado e para a consolidação desse conhecimento, que pode vir também da observação de um comportamento como o uso de ferramenta, aumentando assim a sua adaptabilidade ao ambiente
que é o fitness do indivíduo. Dada essa primeira etapa do efeito Baldwin, que consiste no aprendizado, existe uma possível segunda etapa do efeito Baldwin que está relacionado a toda essa energia desprendida. Para evitar todo esse gasto, existem mecanismos genéticos que consolidam esse aprendizado de uma forma em que o que antes tinha que ser aprendido agora é instintivo. Bom, esse fenômeno é entendido como a plasticidade fenotípica. Diversos organismos e espécies apresentam esse comportamento. A espécie de borboleta Archnia levana, por exemplo, possui o que é chamado de polifemismo sazonal. Esse nome complicado para dizer que ela possui dois fenótipos tão diferentes que Carlos Linneu, o botânico sueco que criou a nomenclatura binomial, as classificou como duas espécies distintas em sua época. Porém, o que realmente acontece é que a mesma espécie de borboleta expressa duas formas diferentes na primavera e no verão. E isso lhe concede vantagem evolutiva. Da mesma forma que a plasticidade fenótica se mostra como uma vantagem para aumento do fitness, como explicado anteriormente, existem também características mal adaptativas. Como, por exemplo, no caso das lesmas Picella virgata, que na presença do seu predador natural, elas têm um comportamento de formação da concha diferente, fazendo com que ela fique mais arredondada enquanto construída e elas possuam um crescimento menor. Sendo assim, elas ficam mais protegidas do predador. Porém, essa redução de tamanho leva a uma menor capacidade reprodutiva das lesmas que reduziram o seu tamanho. Num caso normal, isso é compensado simplesmente pela sobrevivência daquelas que conseguiram reduzir seu tamanho e assim reduzindo o efeito predatório. Porém, existem gatilhos no ambiente que fazem elas reduzirem o seu tamanho mesmo sem a presença do predador. Sendo assim, é considerado uma característica má adaptativa. Agora, sabendo disso tudo, podemos voltar ao caso das raposas, entendendo muito mais sobre esse fenômeno de plasticidade. Então, contudo, sabemos que as raposas possuem esses dois fenótipos diferentes no verão e no inverno, onde o aprendizado desse organismo sobre o ambiente e gatilhos de plasticidade foram consolidados pelo efeito Baldwin, uma característica vital para a sobrevivência e perpetuação dessa espécie. Gostaria de agradecer imensamente quem assistiu até o final. Por fim, eu espero que você tenha ficado ainda mais curioso para poder entender a natureza ao nosso redor. Afinal, são as perguntas ainda sem respostas que movem a ciência. Até uma próxima e tchau!